Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Por gentileza, tomem os seus lugares, desliguem os seus aparelhos celulares ou os mantenham em módulo de silêncio. Pedimos às recepcionistas que fechem as portas desse auditório. Passamos, então, ao quinto painel do Seminário Infrações e Sanções nos Serviços Públicos Regulados. O tema deste painel é o Instituto da Reformatio Impejus nos recursos administrativos perante as agências reguladoras e suas consequências. Para presidir esse painel, chamamos o senhor Nelson Neri Júnior, professor titular da Pontifícia Universidade de São Paulo. Vamos recebê-lo, por gentileza. Também irão compor esta mesa os senhores Antônio Domingos Teixeira Bedran, senhor Antônio Domingos Teixeira Bedran, o senhor Luiz Henrique Martins dos Anjos e o senhor Edgar Antônio Lippmann Júnior. Com a palavra, o presidente da mesa, o senhor Nelson Neri Júnior. Boa tarde a todos. Eu quero dizer da minha honra e da minha alegria em poder participar deste evento, a convite do Instituto, aqui nesse seminário sobre as infrações e sanções dos serviços públicos regulados. Então, antes de iniciarmos, eu queria dizer que os senhores podem fazer as questões já por escrito, que as recepcionistas estão por todo o auditório, colhendo as perguntas que quiserem ser feitas aos painelistas desta tarde, né? Então, nós vamos iniciar agora o nosso painel sobre o Instituto da Reformatio Impejus nos recursos administrativos perante as agências reguladoras. Consequências. Esse é o título do nosso painel. E, como primeiro painelista, nós vamos ouvir as palavras do senhor Luiz Henrique Martins dos Anjos, que é advogado da União, doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu passo a palavra ao doutor Luiz Henrique Martins dos Anjos para a sua exposição, que deverá durar 20 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar aqui e agradecer o convite do Dr. Fábio Medina Osório, em nome de quem eu agradeço aqui a todos os membros do Instituto a participação nesse seminário. Colegas de mesa, diante do horário, vou procurar ser o mais objetivo possível nesse tema, bastante já facilitado por exposições amplas desde o dia de ontem, e cumpre, então, aqui destacar que esse tema da Reformatio Impejus, ele está inserido, então, nesse contexto de releitura, de reexame dos institutos do direito administrativo, especialmente o sancionador, no contexto do Estado de Direito Democrático que nós nos inserimos. E, nesse viés, sempre é bom lembrar a própria origem do direito administrativo, como um direito que vem nascer na construção do Estado de Direito. O direito administrativo como um ramo do pensamento jurídico que vem limitar a ação do Estado, trazendo a ele para o domínio da legalidade, e especialmente agora falando no Estado Democrático de Direito, essa legalidade ampliada, e especialmente no tema que nos toca, chamar a atenção, né, do contexto do princípio da segurança jurídica, que se insere esse bloco de legalidade. A nossa Constituição de 88 justamente vem instituir no nosso Estado brasileiro essa noção do Estado de Direito Democrático, e lá no artigo 5º, já no próprio caput, refere, dentre outros princípios, ao princípio da segurança
Está lá, muitas vezes esquecido no caput do artigo 5º, a referência ao princípio da segurança. E desdobra-se em vários incisos o artigo 5º da nossa Constituição, e que tem relação com essa noção de segurança, evidentemente, o clássico inciso 36 da garantia, né, da coisa julgada, do direito adquirido, da retroatividade da lei para prejudicar o ato jurídico perfeito. Mas, para além desta leitura, nós temos no inciso 54 e 55 a referência dupla, né, ao devido processo legal. No inciso 54, essa referência ampla do devido processo legal, como uma cláusula geral, referindo ao devido processo legal como garantia a todos os litigantes, sejam judicial ou administrativo. E no inciso 55 da nossa Constituição Federal, no artigo 5º, né, a referência à garantia do processo, aos litigantes do processo administrativo ou judicial, do contraditório e da ampla defesa, com os recursos inerentes a esta ampla defesa. Essa é a expressão, né, a ela inerentes, recursos a ela inerentes à ampla defesa. E essa expressão, então, trata, né, de forma conjunta esse princípio e esse direito fundamental aos litigantes no processo administrativo e processo judicial. Então fica a pergunta, a partir da constituição de um Estado de Direito Democrático, com esses princípios, com essa bagagem principiológica diferenciada, né, que já foi abordada aqui em painéis anteriores, né, o que justificaria que um recurso que é inerente à ampla defesa no processo judicial não pode ter reformatio impejus, e esse mesmo recurso inerente à ampla defesa no processo administrativo, é possível ter essa reformatio? O que justificaria ser isso? O que balizaria isso? O que estaria, né, no outro lado da balança, que para o processo administrativo, seria admissível esse tipo de recurso com essa natureza, que não é admissível no processo judicial. E a doutrina aponta, e alguns precedentes judiciais também apontam, mesmo posterior à Constituição de 88, que a busca da verdade material do processo administrativo, a função fiscalizadora do poder hierárquico, de controle do poder hierárquico, que justificaria essa possibilidade em nome da busca dessa verdade material e da legalidade estrita que estaria vinculada à administração. Toda essa, digamos, abordagem idêntica à que se fez desde o início da construção do Estado de Direito, portanto, uma noção, né, que não é uma construção adequada à principiologia que nós temos de um Estado de Direito democrático. Vejam, a verdade material também existe como princípio no processo penal, e nem por isso é aceito lá a reforma em prejuízo do recorrente. O poder hierárquico, o poder de fiscalização de controle da administração não se esgota na necessidade de um agravamento de uma punição numa instância recursal. Então, me parece que a reforma em prejuízo do recorrente em processo sancionador, né, ela já está afastada e banida do ordenamento quando a própria lei geral do processo administrativo prevê no artigo 64 algo que pode ser considerado uma reforma em prejuízo, mas com as garantias da ampla defesa ali estabelecidos. E isso falando de um processo administrativo em geral, não estamos falando aqui especificamente do processo sancionador. Lá é previsto, né, e aceito por decisões judiciais que a autoridade administrativa em grau recursal, identificando uma situação fática, uma circunstância ou uma impropriedade na aplicação de alguma impropriedade de alguma decisão, venha a facultar ao recorrente manifestação sobre essa peculiaridade nova que essa autoridade identifica, permitindo assim, então, que
com esta oitiva, com essa manifestação, ele possa vir a agravar a situação do recorrente nessa decisão em segunda instância. Vejam, muitas vezes a administração tem aplicado isso e o Poder Judiciário tem afastado, tem identificado vício à ampla defesa. Por quê? Porque o próprio procedimento ele possui uma necessidade de transparência naquilo que está se achando de novo no âmbito daquele recurso. A necessidade de identificar as circunstâncias fáticas, quais são os elementos novos, quase uma nova apresentação de imputação àquele recorrente, para que realmente possa ser garantido a ampla defesa. Então, é como sobrestar o recurso, um sobrestamento do recurso, teria que fazer a autoridade administrativa, ele se vestir do papel de acusador, ele que era um julgador, tem que se vestir no papel de acusador, para, num despacho, imputar toda uma nova realidade que levaria ao agravamento da pena. Isso é o que decorre daquela previsão do artigo 64. Se não for praticado desta maneira, dificilmente vai ser respeitado na prática a ampla defesa. Então vejam a enorme dificuldade que gera na prática da administração a adoção desta previsão, que não é propriamente a reformatio impégios, porque não vai haver surpresa, né? Eu não recorri, estou sendo... Não é isso que está previsto ali, apesar de muita gente assim denominar, não me parece ser isso que está previsto ali, porque, na verdade, o administrador tem que sobrestar aquele recurso e fazer uma nova acusação, sujeitando a dilação probatória nova. E isso dificilmente ocorre na prática da administração. Então, o que me parece que a utilização numa lei geral do processo administrativo dessa hipótese, ela é admissível, essa previsão que nós temos lá no artigo 64. Agora, trazer isso para um processo especial, um processo sancionador e ainda um processo sancionador de uma área de regulação que tem uma peculiaridade a mais, sem dúvida nenhuma, não me parece ser o adequado a toda essa construção principiológica de garantia da segurança jurídica, né, e do devido processo legal. E não vejo isso como vantagem para a administração, porque basta ver o resultado que a administração, que o agente regulador obtém com isso. Mais demandas judiciais, uma falta de efetividade na fiscalização, fugindo, portanto, do objetivo que a própria administração se propõe. Nesse sentido, me parece muito mais eficaz uma outra solução que necessita, sim, de previsão legal, de alteração normativa, em que, nesse tipo de procedimento sancionador, e especialmente na área de regulação, a autoridade administrativa de primeira instância que tomou a decisão, ao tomar essa decisão, devesse intimar o órgão da advocacia pública afeta aquela área de atuação. No caso aqui das agências federais, órgãos vinculados à Advocacia Geral da União. E este órgão iria se manifestar no prazo definido lei do interesse recursal ou não. Passado esse prazo, estaria garantido a quem pretende recorrer ou não, né, da estabilização dessa relação jurídica, dizendo, bom, não há recurso da AGU, dessa decisão administrativa, portanto, não haverá possibilidade de agravamento. Me parece que essa alternativa supera em muito, né, a essa situação de gerar a autoridade reguladora, esse papel de ter que julgar e ter que também ser acusador no momento recursal. Supera em qualidade, supera em efetividade, trazendo um elemento a mais no controle da administração dos seus atos, das suas decisões. Então, a sugestão que eu tenho como aprimoramento nessa área do processo administrativo sancionador é que essas decisões, né, haja a intimação dos órgãos da Advocacia Geral da União afetos àquela atuação, para que esse se manifeste do interesse ou não de agravamento de alguma decisão que venha a ser proferida.
esse pensamento ele se coaduna com uma função que a Advocacia Geral da União já vem desenvolvendo há algum tempo e que foi citado aqui no painel anterior pelo Dr. Ricardo Cuevas, dessa função que a Advocacia Geral da União deve exercer e vem exercendo de conciliar entendimentos antagônicos de órgãos da própria administração. Comentávamos anteriormente aqui justamente de uma situação, de um precedente, muito bem lembrado pelo Dr. Ricardo, da divergência de interpretação quanto à competência do CAD e da ANAC, num determinado conflito de um processo sancionador, em que a ANTAC entendia que, por se tratar de porto, era a competência dele de fazer aquele processo sancionador, e o CAD entendia que ali estava uma questão envolvendo a violação da concorrência, e que era, portanto, o CAD que deveria exercer aquela função sancionadora. A Advocacia Geral da União foi, então, instada a se manifestar para definir, nesse caso, foi definida a competência da ANTAC. Então, ligada a esse papel que deve desempenhar a Advocacia Geral da União também, né, de conciliar interesses conflitantes de órgãos da administração, e que justamente, né, o professor Diogo aqui muito bem já nos ensinou, né, nessa sociedade horizontalizada, nesse Estado horizontalizado, né, nessas relações de pluribus poderes, cada vez mais está presente esse conflito de entendimentos, de interpretações em órgãos do próprio Estado. E, portanto, é necessário ter no âmbito administrativo uma instância que venha pacificar e definir, né, o entendimento da administração, que ainda pode ser sujeito de revisão no âmbito judicial. Nesse sentido é que me parece fundamental que venha a lei estabelecer esse procedimento, dando maior estabilidade para o exercício dessas funções de regulação e do exercício desse processo e do exercício desse poder sancionador. Portanto, eu vejo como fundamental esse regramento no âmbito do exercício das funções da Advocacia Geral da União. Como síntese, nós podemos apresentar aqui, então, sobre essa temática, é lembrar, né, que essa discussão não é nova. O professor, talvez nem todos se atentem tanto à polêmica, né, e em determinadas situações ela se parece que é uma novidade, essa divergência de entendimento. Mas o nosso professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, na sua obra de Princípios Gerais, né, já antes da Constituição de 88, apontava, né, com extrema cautela, de que realmente a reformatio impégios ela não é totalmente vedada no direito administrativo. Ela não é vedada no direito administrativo, é assim a expressão utilizada. Mas, ele alertava, não se pode admitir esse instituto no âmbito de processos administrativos quase contenciosos. Essa expressão usada pelo professor na época ainda, né? Não se pode utilizar isso em processos quase... O que são processos quase contenciosos, se nós formos atualizar, né, para a doutrina atualizada? É justamente o processo administrativo sancionador. Então, com essas conclusões, fico à disposição para o debate e acredito que colaborei aqui para que ninguém perca o voo hoje. Muito obrigado. Agradecemos a apresentação do Dr. Luiz Henrique Martins dos Anjos, que não se utilizou do tempo total que lhe foi atribuído para a sua exposição, de modo que a presidência agradece, Dr. Luiz Henrique. E agora nós vamos passar a palavra imediatamente ao Dr. Edgar Antônio Lippmann Júnior, que é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, e que nos falará também por 20 minutos a respeito do mesmo tema. Com a palavra, então, o Dr. Edgar Lippmann. Meu especial afeto a todos os ilustres participantes.
Gostaria de agradecer ao convite feito pelo professor Fábio Medina, do Instituto Internacional, e gostaria de tecer algumas rápidas considerações. O tema é palpitante e me apegaria em algumas considerações já apresentadas nos painéis anteriores. O tema, como bem mencionado pelo estimado professor Luiz Henrique, é instigante. Se de um lado nós temos o interesse coletivo, possivelmente conflitando com direitos e garantias individuais, aquele velho conflito entre autoridade estatal com liberdade individual, fundamental para que se chegue a um denominador comum para se examinar a legalidade ou não, a legitimidade ou não dessa possibilidade de reformar-se impérios, é que se observem fundamentalmente um grupo de princípios. Existem os princípios, isso já foi inúmeras vezes salientado, aqueles que justificam essa reformação, a questão da legalidade, que está na Constituição Federal, a indisponibilidade do interesse público, aliás, brilhantemente sustentado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, onde está fora da livre disponibilidade do gestor a definição de regras jurídicas. Também o princípio inquisitivo, a oficialidade e a verdade material ou real, e esses seriam os principais princípios que integrariam a tese favorável à sua aplicação. Existem os princípios que são levantados para desmerecê-lo. O princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório, direito à informação e à reação, a questão da ampla defesa e também o princípio da segurança jurídica. São aqueles que sustentam a impossibilidade completa de se examinar em segundo grau situação que decorra prejuízo ao recorrente. Examinando a doutrina, eu consegui agrupar rapidamente alguns autores nacionais e internacionais que examinam essa questão. Favoravelmente, o professor Eli Lopes Meirelles tem estudo nesse sentido, o professor Carlos Ari Sanfeld, e entendem, com base na corrente majoritária do direito comparado, aqui amparado no professor Gonzales Pérez, Madrid, Eduardo Garcia Enterria, Augusto Gordilho, no sentido de vedarem peremptoriamente a possibilidade da utilização dessa reformatio impérios. Ocorre que os autores mais atualizados dessa questão do direito administrativo, ora entendem possível a possibilidade dessa reforma, mas com restrições. E aí eu cito o professor Romeu Felipe Bacelares, o professor Sérgio Ferraz, Adilson Dallaria, Cássio Scarpinella, Lúcia do Vale Figueiredo. Todavia, uma peculiaridade que desse contraste entre essas duas correntes me parece pertinente se utilizar. Precisamos examinar, acima de tudo, o conteúdo do ato administrativo que se está a ponderar neste procedimento administrativo. Desculpe. O professor Eli Lopes Meirelles, e aí me parece fácil até de se chegar a uma conclusão, ele elenca que existem algumas modalidades de atos administrativos que estariam fora de qualquer cogitação, porque não tem cunho decisório. Seriam os processos de expediente e processos de gestão. Nesses, se exclui toda e qualquer possibilidade de se reconhecer, até porque não há cunho decisório. Nós temos outras modalidades de atos administrativos complexos, por exemplo, outorga, restrição de direito e controle. Esse sim, porque tem potencialidade de causar possível lesividade aos particulares. É possível, entende essa parte da doutrina, que haja a reformatio impérios. Por exemplo, a questão da outorga. A administração confere direito a particulares, em casos específicos, a licença de edificação, licença ambiental, concursos públicos, etc. E tal. Os atos que envolvem restrição de direitos, qual seja, poder de polícia e assim por diante. Os atos administrativos de controle, qual seja, a execução da atividade fiscalizatória do Estado, prestação de contas, tomada de contas, etc., etc.
Nessas três modalidades, a corrente majoritária hoje do direito pátrio entende que é possível, aplicando-se o princípio da legalidade. Em outras palavras, a manutenção de ato ilegal, se constatado em segundo grau, pode, sim, ser objeto de consideração, mesmo que o recurso seja formulado pela parte interessada. A doutrina pacífica, em cima da jurisprudência colacionada, exclui completamente qualquer possibilidade da reforma em PEJOS nos procedimentos administrativos sancionatórios. E, me parece, este é o caso que foi solicitado a intervenção, porque estamos a examinar uma regra que se pretende inserir no artigo 15, parágrafo único, do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, cujo processo, evidentemente, se insere dentro da modalidade sancionatória. E a regra, isso foi amplamente debatido pelos meus antecessores, se aplica aqui a regra do Código de Processo Penal, o artigo 617 do Código de Processo Penal, até porque vige no direito sancionatório aquela velha máxima, indúbio sempre pro reo ou pro misere. Bem, alguns autores entendem... Não, espera aí, no caso, hoje o direito administrativo evoluiu, onde na relação direta está, ora, a pessoa física, e aí o direito sancionatório vedaria completamente essa reformatio in PEJOS, ou teríamos, como sujeito passivo deste ato, uma pessoa jurídica, que é o caso, eventualmente, das empresas submetidas a essas agências reguladoras. Todavia, me parece que é uma disseminação que me parece perigosa, na medida em que ou se admite essa violação à garantia individual da segurança jurídica, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, para que se possa embutir. E essa rápida explanação que eu fiz tem por fundamento, porque essa regra do artigo 15, parágrafo único, que se pretende inserir no procedimento sancionatório, ele vem da lei geral. Da lei geral é o artigo 64 da 9784, que trata do processo administrativo federal. Então, se embute o gênero para se extrai do gênero a possibilidade de se inserir aqui uma regra particular, e aqui volto a salientar, estamos tipicamente num procedimento administrativo sancionatório. Bem, os senhores poderiam perguntar, não, mas não existe caso concreto onde possa se aplicar essa possível reformatio in PEJOS? Eu vou trazer um caso lá do Rio Grande do Sul. Houve uma autuação da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, contra um cidadão. Houve uma inspeção na sua unidade habitacional e foi constatado que o cidadão tinha violado o lacre. Com isso, essa companhia estadual fez o termo de ocorrência de irregularidade e impôs uma penalidade com base no artigo 72, inciso 4º, a linha B da resolução ANEEL, cujo importe chegou a R$ 513, isso na época. Bem, dessa decisão, o consumidor apresentou um recurso, uma reclamação perante a agência estadual lá do nosso Rio Grande do Sul, alegando que havia desproporcionalidade nessa cobrança. Bem, examinando o recurso, a agência acolheu em parte a insurgência e excluiu a incidência do custo administrativo adicional, que é de 30%, que foi imposto. Então, excluiu essa parte. Deste tópico desfavorável, a agência, portanto, manteve a parte com relação à autuação pelo lacre e, todavia, excluiu esse adicional do custo administrativo. Bem, quanto a essa parte que lhe foi desfavorável, a agência estadual recorreu à Agência Nacional de Energia Elétrica. E, examinando o recurso administrativo, reconheceu-se que a situação denunciada naqueles autos não se enquadrava nos termos do artigo 72, inciso 1 e 3 da resolução da Anatel. E, com isso, mesmo o recurso sendo da agência estadual, foi aplicado o princípio da reformatio in PEJOS,
aqui no caso em favor do cidadão, houve um parecer exarado pela Procuradoria Federal, no sentido de que, inexistente nos autos elementos que justificassem o enquadramento da sanção na regra imposta no termo inicial, era de se aplicar a reformácio império, e, com isso, anulou-se toda a atuação conforme fora procedido. Então, é uma situação, digamos, inversa. Veio a agência buscando a situação e, em tese, o que objetiva a regra do artigo 15, parágrafo único, é proporcionar que, além daquela situação concreta denunciada, se possa agravar mais ainda a situação do requerente. Nesse caso, foi em desfavor do cidadão, da agência, em favor do cidadão, aplicável, portanto, a tese da reformácio império. Então, em rapidíssimas considerações, eu sei que o professor está, Nelson Nery, o problema do horário de avião é complicado, que eu sou do Paraná, mas trabalho em Porto Alegre, então, constantemente, quando você está atrasado, o avião sai no horário. Né? Quando você não tem pressa, aí é o processo inverso. É quase uma reformácio impérios. Né? Quando você precisa que atrase um pouquinho, ele sai no horário. Mas me parece que, voltando, e eu tenho mais alguns minutinhos, eu gostaria de justamente voltar a isso. Eu acho que o ponto central para se definir o cabimento ou não dessa possibilidade em se outorgar, e nesse caso há uma outra, e isso foi comentado por algum dos expositores anteriores, o que se busca alterar o regulamento de aplicação, que é objeto de uma resolução, onde se transporta aquela regra do artigo 64 da lei, e aí previsto, né, a questão da legalidade, para uma resolução onde viria, sem dúvida nenhuma, a ensejar aos agentes públicos a possibilidade de terem um privilégio a mais. Então, em rapidíssimas considerações, até porque os antecessores já trouxeram com bastante detalhes o perfil desse controle, de possibilidade de infrações por parte das agências reguladoras, eu me reservaria para um maior debate após as perguntas e também ouvindo o nosso estimado amigo, professor Bedran. Muito bem. Então, nós agradecemos a exposição feita com muita precisão, com riqueza de detalhes, pelo desembargador federal Edgar Antônio Lippmann Júnior. E agora nós vamos passar a palavra ao doutor Antônio Domingos Teixeira Bedran, que é conselheiro da Anatel e mestrando em Direito Administrativo pela Fundação Dom Cabral, que também terá 20 minutos para a sua exposição. Doutor Bedran, por favor, com a palavra. Muito obrigado, ilustre presidente da mesa, professor Nelson Nery Júnior, estimado professor Luiz Henrique Martins dos Anjos, da Advocacia Geral da União, estimado amigo desembargador Edgar Lippmann, da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento à organização do evento, propiciando que a Anatel que pudesse comparecer, por meu intermédio, para debatermos, como têm sido os debates em alto nível, determinadas questões a envolver a relação das agências reguladoras, não só entre os seus entes regulados, que são os concessionários e prestadores de serviços de telecomunicações em geral, como também, e principalmente, os usuários. Do ponto de vista da explanação teórica e também no plano concreto jurisprudencial, o tema que nos reúne hoje, o Instituto da Reformácio Império e suas consequências, ele foi, por demais, examinado com a proficiência de sempre. Eu me permito também, em rápidas pinceladas, uma vez que até foi citada aí a proposta de regulamento de sanções, que a agência publicou para consulta pública e recebeu comentários dos mais variados, inclusive um excelente parecer de Lava do estimado mestre Diogo de Figueiredo, para falar sobre 2 momentos das telecomunicações no Brasil, que é a área de que me ocupo, e só poderia falar sobre isso porque conheço um pouco da matéria. Antes da Lei Geral de Telecomunicações, é forçoso reconhecer que o antigo Código Brasileiro de Telecomunicações, a Lei 41.1762, embora tratasse de serviço de telecomunicações, mas dedicava uma atenção especial ao serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, ali prescrevendo sanções
que iam desde advertência, passando pela suspensão, sanção de natureza pecuniária, até desaguar numa eventual caducidade. A Lei Geral de Telecomunicações impôs uma nova ordem no nosso ordenamento jurídico e trouxe algumas inovações essas que, segundo o estimado mestre Carlos Ari Sundfeld, foram até de uma ousadia mais responsável, e a ensejar os mais calorosos debates sobre determinados temas de que ela se ocupou e tratou. Com o desenvolvimento das telecomunicações, hoje nós temos cerca de quase 130 milhões de celulares, 40 milhões de acessos fixos, 6 milhões de televisão por assinatura, fora centenas e centenas de outorgas que são feitas a prestadores de serviço de interesse restrito, como móvel marítimo, móvel aeronáutico e tudo mais. Isso tudo representa, como contrapartida, um plexo de obrigações que são impostas aos prestadores de serviço, em maior ou menor grau, e que eventual descumprimento das obrigações que são impostas desaguam efetivamente num processo administrativo de natureza sancionatória ou não. E depois eu explico por quê. Quando a Procuradoria-Geral da Agência, que eu tive o prazer de ser Procurador-Geral, lançou as bases para um debate sobre o Instituto da Reformácia Impérios, que eu me permito tratar como agravamento da sanção, seguindo o parágrafo 1 do artigo 64 da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo, causou-me preocupação, porque até então eu estava com os olhos postos muito mais na processualística civil e penal, e no processo administrativo disciplinar também, do que em sede de poder sancionatório administrativo, que era de que cuida o nosso processo interno. Mas, aos poucos, eu fui me convencendo dessa possibilidade, mas também com os olhos postos na Constituição, desde que levado em conta as garantias constitucionais, do devido processo legal, da ampla defesa, e também examinando alguns outros princípios que são imanentes à nossa atividade regulatória, razoabilidade e proporcionalidade. Poucos processos, evidentemente, desafiaram que a gente pudesse fazer com que o agravamento da sanção pudesse incidir sobre determinada prestação de serviço, sobre determinado prestador de serviço de telecomunicações. Foram casos raros. E quais foram os fundamentos que levaram o Conselho Diretor da agência a assim proceder, ainda na minha época como Procurador-Geral, e o Conselho respaldado por um parecer nosso? Foi que a verdade material aflorava evidentemente. Igualmente, o interesse público estaria presente. E o Conselho Diretor chegou a perceber que, em alguns casos, havia até enquadramento indevido da infração, ora tipificada como de natureza leve, e o Conselho entendia que era de natureza média, ora tipificada como de natureza média, e o Conselho entendia como de natureza grave. Em razão disso, e assim decidindo, não é o Conselho que aplica a sanção, o procedimento adotado na agência é a devolução do processo à área competente para que, em processo apenso, notifique o prestador de serviço para, querendo, no prazo de 10 dias, produzir alegações finais e ainda querendo requerer as provas que lhe parecessem pertinentes, né, estipulando a sua finalidade ou especificando a sua finalidade. Esse tem sido o procedimento adotado na Anatel para aplicação de forma parcimoniosa do agravamento da sanção. De outro lado, convém lembrar também, e quando eu disse que eu me referia que o processo poderia ser sancionatório ou não, que há carradas de decisões da agência no sentido inverso, se podemos dizer, da reformar sem mérito, reformar para melhor, que é convertendo a sanção de pecuniária em advertência, outras vezes, embora lançada a advertência pela área condutora da regular instrução do processo, decidindo pelo seu arquivamento. Esse tem sido o procedimento. E nós sabíamos, que essa questão já vem de algum tempo sendo debatida na doutrina e na jurisprudência, e por conta de lançarmos a consulta pública, uma nova proposta de regulamento de sanções, de que eu sou o relator, mas eu tenho algumas preocupações, eu próprio tenho essas preocupações, e vou lançá-las quando no momento próprio, até fruto das contribuições que nos foram ofertadas, de exteriorizar o meu pensamento e acolhendo até mesmo algumas das propostas que visam enriquecer o nosso regulamento de sanções, malgrado efetivamente a posição de ilustres pensadores do direito brasileiro,
de que a agência não teria competência para baixar o seu regulamento de sanções. Nós temos assistido debates também em torno do chamado poder sancionatório e até do poder regulador que se nos imputam. A Lei Geral de Telecomunicações cuidou, e usando a palavra aqui do ilustre professor espanhol, de dar essa potestade sancionatória à Anatel, foi a expressão que ele aqui usou, até porque o direito sancionatório administrativo, muito embora possa guardar uma correlação com o direito penal, mas a questão da tipificação, segundo autores, até alguma jurisprudência, não é tão incisiva quanto é necessário e imprescindível no processo penal. Há uma boa margem de discricionariedade ao administrador da coisa pública, no plano do direito administrativo, para variar o seu poder sancionatório, dentro dos limites, evidentemente, da lei, sempre a lei. Então, a Anatel tem, por força de delegação legislativa, de impor sanções, de elaborar os seus regulamentos, sempre com os olhos postos na Constituição e na lei, mas respeitadas as opiniões que divergem desse meu pensamento. Bom, em linhas gerais, o Instituto da Reformácia Império, que eu repito, eu prefiro falar do agravamento, ele tem sido utilizado de forma parcimoniosa. E quando o ilustre professor Luiz Henrique Martins falou da participação da Advocacia Geral da União para dirimir conflitos entre os órgãos da administração, antes que a matéria vá ao Poder Judiciário, eu concordo, porque tem agora a Câmara de Mediação, de arbitragem, isso é isso. E alguém pode falar, não, Bedrão, o que aconteceu foi o seguinte, você está esquecendo que houve uma desestatização, e são agora empresas genuinamente privadas, que prestam, executam serviço de telecomunicações. Sim, mas a minha modesta vida, essas empresas, muito embora privadas, elas não se despiram da condição de agente delegado do poder público. Tá? Até para efeito de responsabilização objetiva, a que alude o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Eu tenho esse pensamento, que eu já vi até exposto em decisões dos tribunais, e permeado de doutrina. Pois bem, o agravamento da sanção em sede de direito administrativo, e particularmente no proceder da agência reguladora, ele respeita, não procura respeitar, não, respeita a garantia do devido processo legal, da ampla defesa, os princípios da racionalidade, os princípios da proporcionalidade, a fim de que não haja frustração ou exercício desse direito, e não se prive o particular de, em alegações finais, tentar demonstrar o equívoco da decisão recorrida ou da decisão atacada. Isso tem sido feito até porque a Procuradoria-Geral em exercício da Anatel hoje é composta exclusivamente de procuradores, muito embora tenha uma assessoria técnica especializada, que diz ao pessoal que não é procurador, mas é especialista em regulação de telecomunicações, que tem contribuído para o aperfeiçoamento do exercício dos procuradores, mas, acima de tudo, todos são unânimes em afirmar que o Instituto do Agravamento, da Reformácia Império, como queiram nominar, é perfeitamente possível de ser manejado com os contornos e as providências acautelatórias que a matéria requer. Como os meus antecessores já examinaram a matéria a mais não poder, me restaria fazer algumas considerações sobre esse poder sancionatório, imanente à atividade reguladora das agências, especialmente a Agência Nacional de Telecomunicações, e me coloco à disposição para qualquer pergunta que é do debate. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Antônio Domingos Teixeira Bedran, nosso conselheiro da Anatel. Então, agora, chegaram aqui às nossas mãos duas questões que se destinam a todos os membros da mesa, inclusive o presidente, tem até um adendo aqui. Né? Então, eu estou sendo incluído aqui também por um dos participantes. Esse consorte é necessário. Esse consorte é necessário, né? O desembargador Lippmann. Mas a primeira pergunta é a seguinte, pergunta a todos os integrantes da mesa, inclusive o presidente, o seguinte: alguns autores defendem a tese de que a Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Geral, Federal, admite a reformatio in peius. Mas a correta interpretação do dispositivo não é no sentido de que, havendo recurso de ofício, e somente nesta hipótese,
o administrado deve ser comunicado do risco de ser agravada a sua situação, excluída a reformácio? Ou seja, a pergunta, então, é no sentido de que só na questão de recurso ex officio é que o administrado deveria ser intimado para se manifestar a respeito do risco do agravamento. Então, na verdade, é uma pergunta meio afirmação, né? Então, eu passaria a palavra ao primeiro dos nossos expositores, o doutor Luiz Henrique, para que ele pudesse fazer as suas considerações. Vejo, realmente a doutrina costuma identificar nesse dispositivo o Instituto da Reformatio Imperius, com a garantia de ampla defesa, né? Então, não é propriamente a Reformatio Imperius, porque se há garantia de ampla defesa, não pode ser em sede apenas daquele recurso movida pela parte, né, pelo interessado, a possibilidade de agravamento da sua situação. Algum procedimento a mais deve ser adotado, ou em sede de recurso de ofício, ou em sede desse procedimento, como até foi relatado aqui pela Anatel, de uma nova definição da imputação que está se tendo para agravar aquela situação que foi recorrida. Então, não é propriamente no próprio recurso, mas o prazo daquele recurso, a interposição daquele recurso, ensejou a essa iniciativa da administração. O que eu volto a insistir, que em vários processos, como foram já citados na doutrina aqui pelo desembargador Lippmann, há a possibilidade, tranquilamente, de se fazer a utilização desse mecanismo, e a dúvida que persiste é da qualificação para a própria função da administração, da utilização desse procedimento em sede de um processo administrativo sancionador em sede de regulação. Me parece que essa não é a melhor alternativa para a eficiência da administração, não é a melhor alternativa para se encontrar o devido objetivo, né, de um processo sancionatório dentro do Estado de Direito Democrático. Por isso que eu volto a insistir, sendo mais objetivo, né? Esse dispositivo, há quem defenda que só mediante a reforma de ofício, não me parece ser isso que está restrito na previsão legal. A dúvida que persiste é que se essa lei geral é aplicável a uma especificidade desse processo sancionatório. No meu modo de ver, a melhor solução para essa possibilidade de agravamento da pena é a partir da intimação do órgão da Advocacia Geral da União, que expressamente manifestará esta necessidade de agravamento ou não, como procedimento aquele além do recurso que a parte moveu. Muito bem. Então, agora, com a palavra, o desembargador federal Edgar Lippmann Júnior. Eu penso que nenhuma das modalidades, no direito administrativo, tem o que se chama pedido revisivo, que pode ser de ofício ou pode ser por petição. E aqui seria o recurso propriamente dito. Eu achei inteligente, eu conversava minutos atrás com o professor Luiz Henrique, quando se trata dessa revisão de ofício, seria pertinente, talvez, se abrir vista para a AGU para se manifestar e, conforme a manifestação do procurador federal, abrir-se a parte contrária, o interessado, a possibilidade de manifestação. Mas eu confesso, e aqui voltando àquelas lições anteriores, excluído aqueles atos administrativos onde, em tese, haveria a potencialidade de dano ao cidadão, que seria os contratos de outorga, a restrição de direito e de controle, neste, sim, eu acho que é razoável, porque vigora o princípio da estrita legalidade. O gestor público não pode dispor de bens ou interesses, mesmo que haja a possibilidade de, nesta revisão, assim constatar, e por isso cabível. Mas quando se trata em procedimento administrativo de cunho eminentemente sancionatório,
eu volto a salientar, eu me alinho à posição tranquila da doutrina nacional e remansosa internacional, no sentido que não se pode agravar a situação do recorrente, evidentemente, excluída aquela hipótese mencionada naquele precedente lá do Rio Grande do Sul, que ali foi a agência recorreu, né, e, além de não ganhar, foi anulado foi toda a autuação, todo o procedimento, o termo de ocorrência e irregularidade que levou à imposição de uma cobrança de valores em atraso, ali em favor, aí em dúbio, a máxima do processo penal, em dúbio pro réu. Muito bem. Agora, com a palavra, o doutor Antônio Bedran, para suas considerações. Pois não. Com relação à pergunta que foi formulada sobre o recurso de ofício, lá na agência nós ainda não temos essa figura, de modo que eu não poderia responder especificamente, mas faço coro com o professor Luiz Henrique Martins, de que a regra do parágrafo 1 do artigo 64 da Lei do Processo Administrativo não faz distinção. E quanto à questão em que o ilustre professor Luiz Henrique retoma, de que a matéria seria melhor conduzida se fosse levada ao crivo da Advocacia Geral da União, é bom esclarecer, o professor sabe disso, que hoje as agências reguladoras, a exceção feita à Procuradoria do Banco Central, elas fazem parte da Procuradoria Geral Federal, da Advocacia Geral da União, por força da Lei 10.480, de 2 de julho de 2002, se não me falha a memória. Né? E, portanto, é um órgão da AGU em exercício na Anatel. Então, há uma particularidade nesse sentido nas agências reguladoras, né, e estou falando do caso da Anatel aqui, de que existe esse órgão, mas nada impediria, se fosse o caso, uma conversa na Advocacia Geral da União para tentar, talvez, uma mediação em torno dessas questões que pudessem desaguar na aplicação do agravamento da sanção. Muito bem. Então, antes de passarmos à segunda pergunta, eu vou passar a terceira pergunta, porque ela tem ligação com essa primeira aqui, e foi dirigida ao desembargador Edgar Lippmann, que é a seguinte: no exemplo dado pelo senhor, provavelmente o consumidor utilizou a terceira instância administrativa ao recorrer à agência da decisão desfavorável prolatada pela... aliás, para recorrer, eu acho que é ao Tribunal Superior, né, a autoridade superior, ANEL, para a decisão desfavorável prolatada pela Agência Estadual do Rio Grande do Sul. É isso, desembargador? Perfeito. No caso, então, rememorando, o cidadão que teve essa ocorrência registrada e comprovado a violação do LAC, contra si foi instaurado o procedimento administrativo e imposta o dever de ressarcir a agência a R$ 513. A CE, perdão, Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Esse recurso, veja, foi interposto pela CE à agência estadual. Uma vez a agência manteve a decisão na íntegra, e dessa decisão, na forma da resolução 456 foi para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esclarecido? Esclarecido. Então, agora, bom, me pediram, na minha opinião, sobre isso também. Eu acho que esse Instituto da Reforma Impeios, ele o artigo 64 da Lei do Processo Administrativo Federal, não é, a lei geral. Primeiro, que nós temos que verificar o seguinte: existe um dispositivo, uma norma de encerramento na Lei 9784, que diz aplicar-se o teor da Lei 9784 a situações que não estejam regulamentadas por dispositivo legal especial. Não é? Então, se tiver um processo administrativo específico sobre determinada situação, não se aplicariam os dispositivos da lei geral, a menos nos dispositivos específicos, salvo os dispositivos principiológicos. Eles são aplicáveis a todo e qualquer processo administrativo, mesmo regulado por lei especial. Então, aqui, eu gostaria de fazer uma consideração de natureza, digamos, sistemática, porque acho que o artigo 2º da Lei 9784, que trata dos princípios do processo administrativo, que nada mais são do que repetições dos dispositivos constitucionais, normalmente do artigo 5º das garantias fundamentais, com o artigo 64. Nós temos que compatibilizar o artigo 2º, que trata dos princípios da ampla defesa, da impessoalidade, da
do contraditório, do devido processo legal, com o dispositivo do artigo 64. Então, acho que digamos, a técnica seria fazer uma interpretação do artigo 64 da Lei do Processo Administrativo conforme a Constituição. Interpretação conforme. Porque se nós interpretarmos literalmente sempre no mesmo sentido, nós incorreríamos numa inconstitucionalidade flagrante, eu acho, do artigo 64 da Lei 9784. Então, acho que a interpretação conforme, a mesa parece que está chegando a um consenso, pelo que eu tenho sentido, e o desembargador Lippmann fez essa afirmação, que no processo sancionatório, que é o objeto da do nosso painel, não é? No processo sancionatório seria praticamente inviável a aplicação do Instituto da Reforma Simpéios nos recursos, não é, do processo administrativo. E acho que essa disposição parece encontrar eco dentro do sistema do direito constitucional brasileiro. A segunda questão, ela é um pouco mais polêmica. É a seguinte, vou ler como foi proposta para a mesa, a todos nós. A quinta súmula vinculante, evidentemente, o participante do Congresso se refere à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que foi editada, foi as 3 últimas editadas há poucos dias, né? Então, a quinta súmula vinculante diz que não nulifica o processo administrativo disciplinar a falta de defesa técnica. Isso é o que diz a súmula. 1. A hipótese poderia ser eventualmente estendida ao devido processo legal sancionador. 2. Nesse caso, não se estará flagrantemente ferindo princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, entre outros? Então, essa é a pergunta, e eu passo a palavra imediatamente ao Dr. Luiz Henrique Martins dos Anjos para fazer suas considerações. Bem, parece que a súmula não está estabelecendo que não se oportunizou a defesa técnica, né? Não é nesse sentido. Então, a oportunidade da defesa técnica foi dada e não foi utilizada pelo servidor. Isso é uma prática que estava sendo utilizada em total violação do interesse público, do bom funcionamento da administração. A administração oportunizava a defesa, solicitava, notificava o servidor faltoso para que ele constituísse um advogado, e esse dizia, não, eu vou me defender. Tenho condições de me defender. Afirmava isso expressamente nos autos do processo administrativo disciplinar. Dizia, não, eu vou me defender, não quero constituir advogado. Aí, ao final, alegava que foi violada a ampla defesa porque não houve a presença de um advogado. Então, a administração teria que arcar com o ônus de ainda pagar um advogado para atuar contra a vontade do servidor, do indiciado no processo administrativo. Então, digamos assim, esse é o elemento fático que tem por trás dessa súmula e que é muito específico, né, dessa realidade em que é dada a oportunidade ao servidor, né, que está sendo indiciado num processo administrativo disciplinar, de ele constituir um advogado, ele não o constitui e depois quer utilizar aí numa verdadeira má-fé e abuso do direito, no meu modo de ver, né, dos princípios garantistas que o Estado Democrático de Direito constituiu, que a civilização veio construir, e queira se utilizar, né, uma verdadeira chicana num processo administrativo de aí, lá depois, no término do processo administrativo, dizer, não, agora eu voltei atrás, eu me sinto lesado no meu dia de defesa, porque a administração não pagou um advogado para mim, ou não definiu um advogado ativo. Então, nesses termos, me parece que não há nenhuma violação à ampla defesa e à previsão constitucional essa situação. E no processo sancionador, não tem, nas agências, pelo menos, né, pode melhor dizer aqui o professor Antônio, o conselheiro Antônio, que as empresas se defendem, constituem, né, a sua defesa técnica, mas caso fosse dada essa oportunidade e não constituísse, me parece que se aplicaria da mesma maneira. Foi dada a oportunidade, a empresa não constituiu a sua defesa técnica, bom, então é o ônus a quem não quis se utilizar da sua arma jurídica, da sua defesa jurídica. Bem, muito obrigado, doutor Luiz Henrique. Agora nós passamos a palavra ao desembargador Edgar
Lippmann para suas observações. A pergunta realmente é bastante oportuna e traz em si uma potencialidade de controvérsia bastante acentuada. Há aproximadamente 10 anos atrás, eu escrevi um artigo que foi publicado na revista do Tribunal Regional Estadual do Paraná. Eu era juiz federal em Curitiba e cheguei a compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. E, desde aquela época, já se debatia legislativamente a questão da edição da súmula vinculante. São duas posições plenamente sustentáveis. Aliás, dias atrás eu ouvia a entrevista do ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na TV Justiça, e lá, entre várias indagações, mas, ministro, a súmula é vinculante. Mas o que é vinculante? Para o Poder Judiciário ou para a administração também? Se para o Judiciário, o que significa a expressão vinculante? Aí o senhor ministro, olha, a emenda constitucional 45 é taxativa, que essas decisões têm efeito vinculante dentro do Poder Judiciário. Acaso o tribunal inferior ou juízo de primeiro grau manifeste conclusão contrária a essa súmula, cabe uma reclamação direto ao Supremo Tribunal Federal. É o texto expresso da emenda constitucional. Na hipótese de descumprimento ou desobediência ao teor da súmula, cabe um pedido por parte da parte interessada, diretamente uma reclamação ao Supremo Tribunal. E avançou. E, eventualmente, se a prática for reiterada, eventualmente pode ensejar o magistrado, mais ali fazendo alusão, talvez, a um juiz monocrático, a possibilidade até de uma responsabilidade funcional. Bem, é justificável, evidentemente, que a grande preocupação do Poder Judiciário, e digo isso que estou já há 20 anos, dos quais 10 no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nós temos um volume exagerado de processos que eu sempre fui um crítico do sistema judiciário pátrio e muitas vezes até mal compreendido. Nós julgamos dias atrás, o cidadão agora, foi ontem, anteontem, o cidadão entrou na justiça para que o galo do vizinho não cantasse às 6 horas da manhã, uma coisa assim. Isso, 10 para 6. E aí toda uma cidade entrou em parafuso. Nós julgamos briga de vizinhos, nós julgamos questões que muitas vezes, dias atrás, mandato de segurança, originário no tribunal, onde o cidadão queria levar o seu papagaio. O cidadão morava em Fortaleza, foi morar no Rio Grande do Sul, o papagaio estava velhinho, queria que o papagaio fosse morrer lá em Fortaleza. Aí não conseguia embarcar. Por quê? Ora dependeria da vigilância sanitária, ora dependeria da autorização do IBAMA. E aí, quem que vai resolver? Quem que tem que emitir a ordem para o coitadinho do bicho ser empacotado e despachado para Fortaleza? Então, são coisas dessas. A gente, às vezes, eu digo, olha, tem que trazer esses exemplos para ver que a súmula vinculante, eu confesso, ela, embora ingesse toda a jurisprudência do Pátria, mas tem um efeito benéfico. Obrigar a que possamos monocraticamente resolver. Aqui um problema muito sério, realmente, que os processualistas seguramente vão examinar, porque o Supremo começou agora a produzir essas súmulas de efeito vinculante. Um detalhe, embora a súmula necessariamente não vincule a administração, mas várias regras, hoje a Lei 9784 diz lá que a matéria for jurisprudência dos tribunais, poderá a administração deixar de recorrer. Então, a gente sabe que hoje estamos dentro de um concerto buscando o ideal de uma boa prestação jurisdicional. Mas, na prática, é uma situação complicada. Nós temos aquele velho dilema dentro do processo. Nós queremos a rapidez ou queremos a segurança? Um exclui o outro. Tudo que é rápido é inseguro, tudo que é inseguro é rápido. Com a súmula vinculante, o juiz, lá no primeiro grau, ao receber a petição inicial, se for contrária à súmula, julgo improcedente a ação, sem sequer determinar a citação da parte contrária. Né? Então, é para ver que é rápido isso? Mas tem efeitos colaterais. Tem efeitos porque, muitas vezes, várias injustiças serão cometidas no afã de se dar um tratamento rápido, célere e efetivo às demandas. Então, a matéria é polêmica, até porque o Superior Tribunal de Justiça tem súmula exatamente o contrário.
os ilustres advogados, eu não me recordo agora o número da súmula, mas o Superior Tribunal de Justiça afirmou, sumulou, dizendo que é obrigatória a intervenção de advogado no procedimento administrativo disciplinar. Vem agora o Supremo dizer que não. Aí, eu, dias atrás, participando no simpósio com magistrados, mas o que eles vão fazer? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu acredito que tem um pouco disso. Súmula vinculante, vamos ter que aplicá-la. Então, espero, em rapidíssimas considerações, ter esclarecido. Mas a matéria realmente vai demandar ainda muitos e acalorados debates no mundo acadêmico. Muito obrigado, desembargador Eliar Lippmann. Com a palavra agora o doutor Antônio Bedran, conselheiro da Anatel, para fazer suas considerações. A pergunta foi feita, né, com base na súmula 5 do Supremo Tribunal Federal, uma questão da não apresentação da defesa técnica, como bem colocou. E, na realidade, a exegese é essa mesmo, porque a oportunidade da ampla defesa você tem que oferecer. Se a parte, por si ou por seu advogado, não se manifesta no momento oportuno, quer dizer, precluiu o direito dele se manifestar posteriormente. Estava havendo muita fraude em relação a essa questão. E sobre ainda a questão da súmula, como ventilada aí pelo eminente desembargador Lippmann, recentemente houve uma alteração no Código de Processo Civil em processos a serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, avigorado no prazo de 90 dias, se não me engano, não li ali como todo isso, avigorado no prazo de 90 dias, e que certamente vai simplificar aí muito o trabalho lá no Superior Tribunal de Justiça. Obrigado. Muito bem. Bem, eu, então, falando por último, para encerrar nosso painel, eu tenho uma opinião um pouco diferente daquela que tem sido emitida aqui na mesa a respeito de súmula vinculante. Primeiro, eu acho que súmula vinculante ela não pode acontecer. Infelizmente, a emenda 45 inseriu no nosso sistema a súmula vinculante. Nós não observamos a lição constitucional dada por Portugal, que há tempos atrás declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º do Código Civil, que previa os assentos, que é, digamos, o avô da nossa súmula vinculante. Nós, nesse particular, não seguimos o bom direito e incluímos no nosso sistema a súmula vinculante. Bom, tem caráter geral a súmula vinculante, portanto, ela é assemelhada a uma norma abstrata de caráter geral, que é a lei. Então, no meu modo de ver, súmula vinculante também é passível de controle de constitucionalidade. Não sei se alguém tem falado isso, mas eu acho perfeitamente possível dentro do nosso sistema. Se é possível ao juiz controlar a constitucionalidade, no caso concreto, né, controle difuso da constitucionalidade, de lei aprovada pelo Congresso Nacional, de lei complementar à Constituição, aprovada pelo Congresso Nacional, por que ele não poderia controlar a constitucionalidade de uma outra norma abstrata geral emitida pelo Poder Judiciário, que é a súmula vinculante? Acho perfeitamente possível, né? Bom, esse é um outro ponto. Terceiro ponto, o Supremo Tribunal Federal emitiu 2 súmulas sobre o princípio do contraditório. Uma delas dizendo que se aplica o princípio do contraditório ao processo administrativo do Tribunal de Contas, vírgula, salvo em se tratando de questão de aposentadoria, etc., previdenciária. Bom, a hermenêutica constitucional universal diz que se interpretam os direitos e garantias fundamentais, entendamos aqui o princípio do contraditório, está no artigo 555, de maneira ampliativa. Então, é interpretatio ad ampliandum das garantias constitucionais. Não se pode restringir a interpretação de garantia fundamental. É a contramão do direito constitucional do mundo. Foi editada uma súmula do Supremo em sentido contrário a tudo aquilo que se aprende na escola em matéria de direito constitucional. Essa segunda súmula, que vem a dizer sobre a não nulificação do processo administrativo se não tiver havido sancionador, o importante é isso, é um processo administrativo disciplinar. Não é qualquer processo administrativo, né? No processo administrativo disciplinar se faz uma súmula para não se nulificar esse processo se não tiver havido defesa técnica. Eu não gosto muito da expressão usada pelo James Goldschmidt, na Alemanha. Ele tem um livro fantástico, muito importante, mas o nome desse livro é Direito Administrativo Penal, ou Direito Penal Administrativo. Então,
Já foi superada essa expressão direito penal administrativo, porque muito forte, e o direito administrativo quis ganhar a sua autonomia relativamente ao direito penal, né? Então, se aperfeiçoando a terminologia, se chama hoje de direito administrativo sancionador ou disciplinar, etc., né? Sancionador lato sensu e o disciplinar fazendo parte dele. Mas, de qualquer forma, eu quis dar essa expressão do James Goldschmidt para vocês perceberem que se aproxima muito do processo penal o processo administrativo sancionador. Não é? Principalmente quando está em jogo, digamos, direitos fundamentais do servidor público, por exemplo, que é a questão do processo disciplinar. Então, por isso é que, mesmo no processo penal, a questão de dar oportunidade de defesa, ela é relativa, ela não é absoluta. Porque no processo penal, mesmo o réu tendo defesa, advogado constituído, que ele paga honorários para o advogado, se o advogado não estiver fazendo um serviço adequado, diz o Código de Processo Penal que o juiz pode declarar o réu indefeso e nomear-lhe outro advogado. Para vocês terem uma noção da gravidade que é a falta de defesa técnica num processo disciplinar ou um processo, aspas, penal, um processo sancionador. Não é? De modo que eu vejo com muita preocupação essa súmula do Supremo, que parece ter sido casuística. Como temos centenas de processos administrativos paralisados, sobrestados, aguardando um posicionamento do Supremo, então vamos fazer uma súmula aqui para não nulificar, porque isso terá um grande prejuízo para a administração, um caos administrativo, se tivermos que reintegrar funcionários e coisas do gênero, vai causar um grande transtorno na nossa administração pública como um todo. Então, baixemos uma súmula para dizer que tudo isso é válido, legitimamos tudo isso, e quem sabe daqui 2, 3, 4 anos, revemos essa posição e revogamos essa súmula, que me parece um absurdo, a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo com outra ideia essa questão de você não dar defesa técnica num processo administrativo disciplinar. Importante aqui eu salientar também que aqui o Brasil está passando por um momento bastante difícil. Nós temos previsão no artigo 1º de que o Brasil é uma república federativa e que tem como fundamento o Estado Democrático de Direito. Então, eu gostaria de chamar a colação aqui o ensinamento, para mim, o maior constitucionalista vivo da atualidade, que é o professor Peter Heberle, da Alemanha, que tem uma visão completamente diferente dessa que temos enquadrado aqui no nosso direito constitucional. Ele trabalha com a ideia de Estado constitucional, Verfassungsstaat, e não de Estado democrático de direito. O Estado constitucional seria o nosso Estado democrático de direito, mas com uma outra visão. Então, o Peter Heberle diz, não é possível você dar preeminência a outros direitos que não às garantias fundamentais do cidadão. Então, o artigo 5º, ele estabelece um rol de garantias fundamentais, que na Europa muitas constituições não têm esse rol. Se discute muito nas cortes constitucionais europeias a respeito da criação pela Corte Constitucional de direitos fundamentais. Até isso acontece. Então, se extrai ali do preâmbulo da Constituição Francesa, de alguns artigos, direitos fundamentais, porque eles não têm um rol como nós temos aqui no artigo 5º. Então, nós, com direito positivo constitucional, não temos, digamos, a grandeza de interpretarmos e darmos efetividade a esses direitos fundamentais previstos no rol do artigo 5º da Constituição. Então, pelo sistema, pela teoria, pelo fundamento do Estado democrático de direito ou do Estado constitucional, a preeminência é das garantias fundamentais relativamente a outros preceitos contidos na Constituição. Isso significa que não é possível apor-se à garantia constitucional a ideia de interesse público. Isso é básico no direito constitucional mundial, e aqui no Brasil a gente faz o contrário. Não, isso aqui é um direito privado, então o interesse público prevalece sobre o privado. Direitos e garantias fundamentais do artigo 5º não é um direito privado, é um direito constitucional, é muito maior do que isso. E não existe diferença entre direito privado e direito público em matéria de previsão de direitos constitucionais. Com a devida vênia, eu sou absolutamente contra as súmulas, acho que é a 2ª ou a 3ª, e a 5ª do Supremo Tribunal Federal, vinculantes, por conta de ofender flagrantemente o artigo 1º da Constituição da República e o artigo 5º da Constituição da República. Muito obrigado, e eu declaro encerrado o nosso painel. Senhoras e senhores, agradecemos ao senhor Nelson Nery Júnior, que presidiu este 5º e último painel,
e aos nossos painelistas. Passaremos rapidamente agora à cerimônia de encerramento. Antes, porém, informamos que o ministro Gilmar Ferreira Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, não poderá comparecer ao evento por não haver conseguido superar os obstáculos de sua agenda. Agradece o convite e, mais uma vez, reitera a sua falta. Chamamos, então, para encerrarmos este seminário, chamamos ao palco o professor doutor Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, para que faça o encerramento deste seminário. Vamos, então, receber o doutor Fábio Medina. Chamamos ao palco. Portanto, passamos a palavra, então, ao professor doutor Fábio Medina, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Senhoras e senhores, muito obrigado por prestigiarem este evento, por tornarem este evento um sucesso. Queremos apenas fazer mais alguns breves registros e alguns agradecimentos adicionais. Gostaríamos de agradecer muito especialmente na figura do presidente da Federação Brasileira de Telecomunicações, o senhor Luiz Alberto Garcia, pessoa na qual entendemos que se encontram representados todos os patrocinadores deste evento, a confiança que depositaram no Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado para realizar o projeto intelectual que levamos a cabo e que congrega interesses tão elevados da sociedade brasileira, da sociedade do conhecimento e da informação. Gostaríamos de agradecer na pessoa do professor Ney Prado, que representa a Academia Internacional de Direito e Economia e que aqui representa todos os apoiadores deste evento, que congrega figuras tão ilustres como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Ives Gandra da Silva Martins. É uma academia de letras da economia e do direito, efetivamente, da sociedade brasileira, e que honra um instituto com a sua parceria. E o professor Ney Prado, assim como o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ambos me honram com a sua amizade. E eu quero registrar o meu agradecimento por isso. Mas também quero registrar de público o agradecimento ao embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, presidente da Anatel, que representa não apenas a importante agência reguladora que ele preside, mas as demais autoridades reguladoras que podem ter se sentido questionadas aqui neste importante seminário, pela postura exemplar de homem público que teve, por haver comparecido a este seminário, pela trajetória que tem na vida pública brasileira, pela sua inteligência, pela sua honradez, pela sua humildade,
pela sua grandeza e por haver abrilhantado este evento. Quero agradecer aos colaboradores que aqui se encontram, todos incansáveis, muito especialmente nas figuras dos colegas doutores Guilherme Guimarães, Bernardo Baggio, em cujos nomes eu quero saudar os demais, todos que me auxiliaram. E, fundamentalmente, gostaria de agradecer esse auditório, esse público extremamente qualificado, que efetivamente deu alma, abrilhantou, deu sentido e deu o rumo deste seminário, que é um seminário que revoluciona o direito administrativo sancionador brasileiro na área regulatória e, sem dúvida alguma, não tenho receio em dizê-lo, estabelece um novo paradigma de reflexão para esta matéria. E não é por outro motivo que também me atrevo a dizer que é a nossa pretensão lançar os anais deste seminário, provocar todos os participantes para que materializem suas contribuições e que possamos, a partir daí, entregar esse material a cada um dos participantes como um contributo do seminário a cada um dos senhores e senhoras que estiveram conosco, abrilhantando este evento. Mais uma vez, muito obrigado. Este foi apenas o início de uma jornada que é a construção de um pensamento jurídico. Muito obrigado. Declaro encerrado este evento. Obrigado.